Nessa aula a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Python para a gente poder preparar para a gente dar início nas aulas de PySide 6. Então aqui você viu que a gente colocou comentários, eu já deixei a programação da aula, então a gente vai aprender sobre tipo de dados, devendo valorizar uma variável, função print, strings, operação matemática, lógico, operadores lógicos e relacionais, constantes e múltiplo assignment, operadores comparativos, listas, estrutura de repetição for, dicionários, tuplas, conjuntos, funções, expressão lambda e programação orientada a objeto, e início das aulas de PySide 6, tá? Eu deixei essa programação para você entender como será o conteúdo aqui, tá? Isso daqui que eu coloquei aqui em cima é extremamente necessário para que você consiga acompanhar as aulas para criar os seus projetos. Então, isso daqui é o básico necessário para a gente criar os nossos projetos. É claro, eu vou desenvolver aqui uma playlist completa sobre programação orientada a objeto, que eu vou passar o básico para você, mas eu vou ter uma playlist completa, um curso completo que vai ter mais de 10 horas, 15 horas, com certeza aqui, só falando sobre esse assunto, tá? Então vamos lá, vamos seguindo aqui com o nosso projeto, a gente viu comentários, agora a gente vai ver tipo de dados. Então já vamos adicionar uma linha de código aqui e vamos começar com isso daqui, vamos andando, conforme for andando as aulas, a gente vai seguindo aqui, tá? Se der para fazer mais de uma aula, a gente vai fazer mais de uma nessa mesma aqui. Então a gente precisa entender quais são os tipos de dados que a gente tem no Python. Por exemplo, o nome, vou colocar aqui João, é o nome, e quando está entre aspas, a gente tem aqui um tipo string, que é o tipo texto, né? Todos os textos ele vai estar com tipo string, entre aspas, ou aspas simples ou aspas duplas, né? A gente entende que isso aqui é um texto. Se eu colocar aqui número, por exemplo, e colocar aqui entre aspas 2, é um texto também, não é um número, né? Acaba sendo um texto. Como que a gente sabe disso? Se eu colocar um print, a função que eu vou ensinar aqui também, print, número, e aí ele vai retornar 2, mas se eu colocar o type, que é uma função do Python padrão para saber o tipo de dados, ele vai falar para mim que é do tipo string, tá? Então, vamos lá. Então aqui 2, se tirar as aspas, ele vai ficar como número inteiro, tá vendo? Da classe inteira. Então isso daqui já é uma classe do número inteiro, tá? Um objeto inteiro. Então, eu tenho aqui número num 2, num 2, que vai ser igual 2.0. Então, se eu imprimir esse número aqui, ele já vai dar um outro tipo. Eu tenho aqui verdadeiro falso, né? Valor, vou colocar uma variável chamada valor, que vai ser igual true, que é do tipo booleano, né? Então a gente utiliza bastante aqui em projetos quando a gente faz condicional, principalmente em jogos. Se você está acompanhando as aulas de PySide 6 de Pygame, a gente utiliza o true lá, valores booleanos para criar jogos, a gente utiliza bastante, tá? Então a gente pode pegar aqui, imprimir todos os tipos. Eu vou copiar e colar todos os tipos. Então número, nome, num2 e o valor, tá? Vamos imprimir os tipos de dados e você vai entender que esse é um inteiro, esse é uma string, esse é um valor flutuante, né, que é um número com decimal, e um valor booleano. A gente tem outros tipos de dados também, que a gente vai falar mais para frente, que são as listas, que é por chaves. A gente tem aqui tuplas, que é tuplas. A gente também tem aqui conjuntos, que é um set que não aceita valores duplicados. E a gente também tem dicionários, que é representado por chaves, tá? Colchetes, parênteses, chaves. Então, esses tipos de dados que a gente também tem aqui. Então, se eu colocar, a gente vai falar mais para frente sobre eles, mas se eu colocar aqui listas, né, ele vai retornar tipo listas, duplas, e aqui conjuntos, coloquei errado. Dicionários
e aí eu colocar para um Shift Enter, tá? O comando que eu utilizo aqui para Taro. Então ele vai colocar os tipos aqui. Então eu tenho tipo inteiro, tipo string, tipo flutuante, lista, tuplas, set, que são conjuntos que não aceitam valores duplicados, e dicionários também, que a gente vai utilizar mais para frente. Então esses são os tipos de dados que a gente possui no Python, tá? Provavelmente a gente vai trabalhar com todos eles nos projetos que a gente for desenvolver, então é muito importante você saber aqui, tá? Todo valor, entre aspas, ele acaba sendo do tipo string, aqui é valor flutuante, número inteiro, valores booleanos, listas, tuplas, conjuntos e dicionários. Então esses são os tipos de dados que a gente mais trabalha no Python, tá? Existem outros tipos de dados, de acordo com a biblioteca que você está utilizando, mas esses daqui são os principais com que a gente vai trabalhar, tá? E aí, seguindo aqui, para a gente não ser bem produtivo, atribuindo os valores a uma variável, que seria o próximo tópico, né? Mas eu já fiz isso, né? Para atribuir um valor a uma variável, basta tirar o sinal de igual. Por exemplo, num igual a 2. Então, atribuir um número do tipo inteiro à variável 2. Esse sinal de igual, ele significa atribuição aqui no Python, tá? Então, eu estou atribuindo o número 2 à variável num. Se eu utilizar dois sinais iguais, eu estou comparando, fazendo uma comparação. Ele grifou ali para mim porque não existe a variável num, não foi definida. Então, por isso que ele acusou lá. Então, eu estou atribuindo ao variável 2, tá? E aí, eu executando aqui o num. E aí, ele já atribuiu que o num, ele representa 2. E aí, com esse número, a gente já consegue fazer operações. Por exemplo, num vezes 2. E ele vai retornar 4. Eu consigo também num dividido por 2, 1. E eu também consigo fazer comparação de número. Por exemplo, num. Lembra que eu falei que era atribuição? Dois sinal de igual é a comparação. Aqui um é atribuição, o outro é comparação. Se eu colocar aqui é igual, ele vai colocar que é verdadeiro. Mas se eu colocar que é igual a 3, ele já vai retornar uma variável booleana para mim que é falso, tá? Então a gente consegue fazer isso. E eu consigo também mudar aqui, por exemplo, num 2 vai ser igual a 1.5, por exemplo. Então já tem aqui um outro atribuição aqui, um número flutuante ao número 2. E aí eu posso atribuir qualquer número aqui, qualquer valor na minha variável. Por exemplo, verdadeiro. Vou atribuir true, que é do tipo booleana, tá? E aí eu consigo executar aqui, ele vai me retornar, tá? Então, para atribuir valores a uma variável, muito simples, utilizando o sinal de atribuição, que é o sinal de igual, a gente tem atribuir valores a uma variável, tá? Depois eu vou deixar tudo disponível para você com link na descrição, para você fazer download disso, tá? Tô organizando para deixar tudo bonitinho para que você tenha esses dados para você poder fazer seu estudo, tá? Tranquilo, atribuir valores a uma variável. E agora a gente vai falar sobre a função print, tá? Como seria? Vou pegar aqui, print, a gente já utilizou ela aqui, então já sabemos como funciona. Então a função print a gente utiliza bastante em projetos, tá? Só lembrando que a gente está fazendo um curso rápido aqui para você acompanhar. Depois eu vou colocar uma playlist detalhada do básico, intermediário e avançado, com programação orientada a objeto e muitas outras coisas aí para você aprender, tá? Então a gente está fazendo aqui o básico para a gente poder utilizar. Então print, o nome já diz, imprimir, tá? Se a gente coloca a função print aqui, ele tem alguns parâmetros, né? Porque ele é um objeto, já falando de orientação a objeto, eu tenho aqui um objeto de impressão que tem alguns métodos, que recebe alguns métodos. Por exemplo, a função print, ele é uma função, né, do Python, então ele tem o separador, o end, né, aqui file, né, suporte str, então tem alguns parâmetros que por padrão a gente consegue, né, executar. Então se eu colocar aqui print texto, por exemplo, texto, ele vai imprimir o meu texto, tá? Nada mais do que isso. Então vou executar aqui, mais uma linha de código. E aí eu posso também colocar uma vírgula na nova versão do Python, tá? E colocar outro argumento aqui também, ó, print texto 2. Ele vai imprimir tanto o texto como também o número 2, tá? Posso colocar um outro texto aqui, entre aspas, o número
da conta é um espaço, e eu colocar aqui conta, e aí eu colocar um número qualquer de conta, ou um número inteiro, ou um texto, tanto faz, quando a gente está usando aqui, e eu posso imprimir aqui o texto e a conta, tá? Como eu fiz ali em cima. Então, eu imprimi, o número da conta é, a impressão vai sair certinha. Quando a gente está trabalhando com variáveis no projeto, a gente consegue imprimir variáveis aqui no print, principalmente para a gente fazer teste, se está retornando como a gente quer. Então, tem outras formas também da gente fazer para debugar o código, mas o print é muito utilizado, você coloca lá para imprimir quando você quer ver uma passagem em determinado código, tá? Então, print também é muito simples, né? Mas a gente também tem os outros parâmetros que eu falei para você aqui. Deixa eu adicionar algumas linhas de código. E aí tem aqui o print, por exemplo, print. E aí eu vou ter aqui, vamos supor, item 1, item 2 e o item 3, por exemplo. Estou imprimindo aqui 3 coisas. E aí eu posso usar o separador. Em vez de por padrão, né, o print tem o separador de espaço, tá? Aqui, o sep, ele é um string de espaço. Ó, esse é o padrão dele. E aí eu posso mudar esse separador. Eu posso colocar, por exemplo, um pipe, olha só. Ele vai separar o item 1, 2, 3 por pipe, não mais por espaço em branco. Então, uma coisa que a gente consegue fazer na função print é utilizar esses separadores, tá? Tranquilo, então. Deixa eu apertar aqui o F10 para parar, né? Então ele executou. Então, tranquilo que o print também, né? Sem novidade, né? Não tem muito o que falar sobre ele. Tem também o pprint, que é uma impressão mais bonita, que depois eu vou mostrar quando a gente for desenvolver projetos, tá? Então, mas basicamente é isso aqui que a gente precisa saber do print que a gente vai utilizar no projeto, tá? E aí, já vou aproveitar essa aula, tá um pouquinho mais longa, 11 minutos, mas eu vou falar também sobre strings, porque eu não quero enrolação, quero que você inicie o projeto. Então, estude isso daqui, é importante que você saiba os tipos de dados, que isso aqui é extremamente importante, os valores, né, a variável, a função print, que é básico do Python, a gente inicia isso daqui em linguagem de programação, e agora a gente vai falar sobre strings. Vai ficar um pouquinho mais longa essa aula, mas eu acho importante também a gente falar sobre strings já, né, já deixar pronta essa aula, tá? Strings nada mais é do que textos, então vamos adicionar linha de código aqui. Eu posso colocar aqui, por exemplo, uma frase chamada aqui, colocar uns textos, ó, Python é demais, coloquei um espaço grande aqui, né, exclamação, e coloquei um espaço aqui. Então eu coloquei uma frase, se eu imprimir essa frase utilizando a função print que a gente acabou de aprender, frase, né? Imprimir. Python é demais, ele vai imprimir com esse espaço gigante que a gente colocou aqui, tá? E se eu quisesse remover o espaço da esquerda, como que eu faria aqui no Python, né? Assim como todos, né, aqui no Python tem os seus métodos e funções aqui. Então, a string também tem seus métodos. Então, eu coloco aqui frase, que é uma classe string. Eu tenho vários métodos aqui. Um deles é o lstrip, que ele vai remover o espaço da esquerda. Então, como que faz? Eu vou colocar aqui o espaço, por padrão aqui é um espaço em branco, tá? Então, a gente vai colocar e vamos executar. Ele vai colocar Python é demais e ele só vai ter o espaço aqui da esquerda, tá? Então, eu posso colocar o print, porque ele vai aqui no Jupyter Notebook, quando eu Shift Enter, ele já executa. E agora eu vou colocar também print frase, frase, ponto, right strip. Então, que é um é left strip, o outro é right strip. Agora ele vai remover da... eu coloquei aqui print. Eu coloquei split, na verdade, né? Que é uma outra coisa que a gente vai ver, né? Strip. Por isso que ele separou aqui as strings, né? Em uma lista. Então, ele removeu agora os espaços da direita. Você deve estar se perguntando, para que eu vou usar isso, né? Às vezes, em determinado código, determinado projeto, você precisa remover os espaços da direita, da esquerda, para fazer um determinado tipo de trabalho. Por exemplo, estou lendo um arquivo PDF, um arquivo Excel, que sempre tem um espaço à direita no final, lá sempre tem. Eu sei lá que é padrão e eu preciso remover isso. A gente vai utilizar isso. E também temos a função que elimina os espaços de ambos os lados, que é frase.strip, tá? O strip vai fazer com que
elimine da esquerda e da direita, que é o mais utilizado, né? Principalmente quando a gente vai fazer comparações de strings, de textos, a gente utiliza o strip para remover o tamanho e também utilizamos o lower e o upper para fazer a comparação, tá? Então essa daqui é o básico, a gente conseguiu aprender o strip e também conseguimos fazer ainda aqui com a string, que é o slice de strings, que é pegar partes do texto. Por exemplo, se eu pegar essa frase e vou colocar aqui, colocar esses colchetes aqui, né? E aí vou colocar os dois pontos que eu quero fazer um slice da minha string. Então eu coloquei aqui, ó. Se eu não colocar nada da esquerda, ele vai começar na posição 0. Então a mesma coisa eu falar aqui, ó. Eu quero pegar só do 0 ao 6. E aí eu executar essa frase, tá? Ele vai retornar só o espaço, que do 0 a 6 é o espaço. Olha só, né? Se a gente olhar aqui a string original, do 0 a 6 é o espaço. Mas se eu colocar aqui ponto strip e fazer o slice, olha só o resultado agora. A palavra Python. Por que ele retornou Python? Porque ele tirou os espaços em brancos que estavam aqui, da esquerda e da direita, e também pegou a posição 0 a posição 6. Se eu tirasse o 0 aqui também funcionaria, porque por padrão ele vem na posição 0, tá? Então a gente consegue fazer slices de strings utilizando esse recurso aqui no Python, tá? Vamos supor que eu quero pegar o final da frase. Então eu posso pegar aqui a frase, né? Vou copiar ela. Vou colocar um print aqui para ele imprimir. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, posso vir aqui e colocar menos 1, menos 5, por exemplo. Então ele vai retornar aqui do 5 e vai imprimir aqui, olha só. Demais, então eu errei aqui, né? A quantidade de caracteres. Deixa eu colocar um print também. Então, aqui seria 7 caracteres, né? Então você pode contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 caracteres. Então ele pegou a palavra demais aqui já eliminando os espaços esquerdos. Então a gente consegue colocar, inverter o caractere. Se eu quisesse pegar só o menos 1 aqui, né? Só o último caractere, só a exclamação. A gente conseguiria? Conseguiria. Posso colocar assim, só menos 1, ó. Ele voltaria e imprimiria só o exclamação. Então aqui também a gente faz slice de strings, tá? Ainda falando de strings, eu sei que ficou muita coisa para essa aula, mas o ideal é que você pratique isso daqui, treine para a gente poder dar seguimento. Então o objetivo, eu quero começar logo explicando para você o processo de criação de interface gráfica. Então isso precisa estar muito claro para você, para que você consiga acompanhar o nosso treinamento aqui, tá? Então, vamos parar na strings e aí na aula seguinte a gente começa nas operações matemáticas, né? Ainda falando sobre strings, a gente consegue colocar aqui ponto lower, né? Que eu posso colocar em tudo em letra minúscula, né? Se eu colocar lower, ele vai colocar Python é demais, tudo em minúsculo, né? Por exemplo, né? Por que a gente utiliza lower e upper, né? Em todos os projetos que já desenvolvi, eu utilizo essas funções aqui, esses métodos, para fazer comparações de strings principalmente, ou para deixar um texto em caixa alta ou tudo minúsculo, a gente pode fazer isso daqui, né? Se eu colocar frase.upper, e aí você vai ver que ele tem que colocar o print, porque está executando print, para ele aparecer os dois, tá? Você vê que ele colocou tudo ali, Python é demais, né? Olha só. Então ele vai colocar um em caixa alta e outro tudo em minúsculo, né? E para a gente não ficar toda hora repetindo isso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar frase 2. Né? A gente tem que fazer isso quando o ideal é a gente não repetir linhas de código. Então você viu que a gente está lá frase.strip. Então imagina que a gente tem lá, a gente já coloca isso em uma variável já, né? Então frase 2 vai ser, se eu colocar aqui frase 2, você já vai ver que ele já vai estar com a string, né? E aí, como eu digo para você que é importante a gente arrumar isso daqui para fazer comparação de string, é isso daqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, Python é demais, frase 2 é igual, Python é demais, ele vai retornar falso. Por quê que ele retornou falso?
se eu colocar aqui print frase 2, você vai ver que Python é demais, né? Ele imprimiu frase 2 Python é demais. Mas porque aqui está tudo minúsculo e aqui tem o P maiúsculo e a gente não consegue fazer essa comparação, né? E aí, se eu colocasse aqui ponto lower, aí sim ele retornaria verdadeiro. Porque agora sim é igual, tá? Então, uma letra em maiúsculo, ele já elimina a comparação de string, ele já não vai dar certo. Assim como o lower, né, e o upper, a gente também tem outras funções aqui. Por exemplo, frase 2, ponto capitalize, e a gente colocar aqui, deixa eu colocar um print, para você ver o resultado. Às vezes a gente está trabalhando com um texto, a gente quer formatar um texto, um título, capitalize, ele vai pegar a primeira letra do texto e deixar em maiúscula, né? Se a gente colocar aqui também print frase 2.title, o title vai fazer com que o nosso texto ele fique todas as letras que tiver a separação das palavras fique com letra maiúscula. Então, ó, Python é demais, então todas as primeiras letras das palavras ele colocou com letra maiúscula e são esses os métodos que a gente mais utiliza aqui, tá? Se você colocar aqui frase 2, ponto, ele já vai aparecer um monte de outras opções aqui também, tá vendo? Ó, is alfanumérico, então a gente consegue fazer condições, também vamos ver isso daqui, tá? Então, por ser uma string, a gente tem tudo isso aqui, ó, case, center, count, ends with, então termina com, começa com, então a gente consegue ver se é um numérico, como fazer checks, né? Adjust, lower, join, lstrip, então tem muitas outras coisas aqui, tá? Então eu vou parar essa aula por aqui, porque ela já ficou um pouco longa demais. E aí na aula seguinte ainda a gente vai falar sobre um tema que é split de strings, tá? E a função input, também que é necessário você saber, se você precisar fazer um programinha aqui com input. E depois a gente vai falar sobre operações matemáticas e vamos seguir até terminar esse conteúdo programático que a gente colocou aqui, tá? Você veja que eu estou indo um pouquinho mais rápido para a gente poder seguir com o nosso curso, com o nosso treinamento, que é o objetivo, mas depois eu vou colocar uma playlist detalhada, explicando no detalhe para quem não sabe nada, vai aprender aqui do zero, e também uma playlist de Python avançado para quem já tem o conhecimento e precisa aprender o avançado, tá? Intermediário e avançado. Então na aula seguinte a gente continua. Te vejo lá. Até logo.